Dando continuidade aqui ao capítulo 5 do livro Os Dragões, uma psicografia do médium Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Maria Modesto Cravo. Capítulo 5 é intitulado Os Dragões e suas ligações com a comunidade espírita. A conferência lá continuou e abriram para perguntas, e chegou um momento que perguntaram para Isabel de Aragão: senhora pode então nos esclarecer o motivo de aqui nos encontrarmos? Até onde tomar conhecimento do que acabamos de ouvir tem algo a ver com esse plano dos espíritos superiores? Langerton, irmão querido, disse Isabel de Aragão com ternura, o período que atravessamos é de extrema delicadeza. Precisarei contar um pouco da história para clarear esse enfoque. A história da migração das almas que planejaram o mal na Terra acontece há aproximadamente 40 mil anos. 4 troncos principais definiram caracteres raciais: egípcios, indo-europeus, judeus e indianos, o 4º tronco. Para compreender o ponto essencial desse segundo período das ideias espíritas no mundo, temos de recorrer aos caracteres moral do tronco judaico-cristão, a classe mais orgulhosa dentre as 4 ramificações, extremamente aferrados ao costume de serem os mais preparados para entenderem a vontade divina. A propósito, eram os únicos monoteístas entre os grupos exilados. Com essa natureza moral acentuadamente rigorista em assuntos da divindade, tornaram-se uma classe exclusivista. A índole rebelde e hermética patrocina até hoje a crença judaica, aguardando um senhor que os colocará no lugar em que julgam merecer diante da humanidade terrena. Renascidos em outros segmentos que aceitam Jesus como mestre, partiram para um outro extremo da escala do orgulho humano, de suporem serem donos da verdade absoluta. Veja bem, que interessante. Vou ler de novo essas últimas linhas. A índole rebelde e hermética patrocina até hoje a crença judaica, aguardando um senhor que os colocará no lugar em que julgam merecer diante da humanidade terrena. Renascidos em outros segmentos que aceitam Jesus como mestre, em outras religiões, partiram para o outro extremo da escala do orgulho humano, suporem serem donos da verdade absoluta. Então, uma coisa eles preservaram com eles: o fanatismo religioso e a tendência de dominação. Você vê como o espírito, mesmo partindo de uma escala para outra escala de compreensão, muitas vicissitudes ele carrega com ele durante dezenas de encarnações. Nem muda da noite para o dia. Aí aqui, por sua vez, a família indo-europeia era o grupo dos capelinos mais revoltados com o exílio. Odeiam a figura de Jesus, acusam o mestre de não lhes cumprir a promessa de amparo em um local de recomeço onde pudessem reinar com seu conhecimento. É a classe que mais domínio mental possui dentre os exilados. Por essa razão, redobraram com mais rapidez a fidelidade os detalhes da migração e como ela aconteceu. Foi desse ramo que surgiram os dragões. Entendeu a origem dos dragões? Eles não são dragões draconianos de planetas de natureza draconiana, não. Eram capelinos que foram expulsos do planeta Capela, vieram parar aqui na Terra, que lá estava aprontando, eles não vibravam. Quando o planeta Capela entrou para o mundo, se tornou um mundo de provas e regeneração, eles foram banidos de lá. Vieram parar na Terra, que ainda era um mundo de provas e expiações. E aí, a coisa complicou mais. Aliás, quando chegaram na Terra, a Terra ainda era um mundo de expiação. Passou a ser prova e expiação depois da chegada deles. Eles já vieram com esse propósito de tentar usar os conhecimentos que tinham lá nas mais diversas áreas do saber para ajudar os povos que estavam aqui na Terra para evoluir, e assim eles quitariam seus débitos, porque o mal se paga com o bem, não necessariamente com o mal. Mas chegou aqui e desviaram. E um grupo que não aceitava, aqui fala, por sua vez, a família indo-europeia, era o grupo dos capelinos mais revoltados com o exílio. Esse grupo de indo-europeus, que não são os mesmos indianos, tá? Lembra que vieram 4 grupos: egípcios, indo-europeus, judeus e indianos. Dos indo-europeus surgiram os primeiros dragões, que não são draconianos. Eles usam a figura do dragão como um arquétipo. Bom, seguindo aqui, já na página 123. Os dragões, logo após a queda do Império Romano, fundaram a mais ampla penitenciária de todos os tempos sob a crosta do Velho Mundo, chamada de Vale do Poder.
um local de escravização sem precedentes na história da Terra, uma sombra tenebrosa da cidade do poder. E aí também fica também uma dúvida, quem foram os espíritos que decidiram a transmigração desse povo para cá? Existe um espírito de grande envergadura, há quem diga que até um ser angelical chamado Eliu, tem na página 127 ele é citado, mas em outras literaturas esotéricas e espíritas também. Aqui diz, Eliu é um dos arquitetos de todo o planejamento dessa transmigração de Capela. Foi o espírito que sempre representou Jesus, junto à alma aflita e angustiada dos exilados. O espírito de larga envergadura moral já reencarnou algumas vezes na Terra, muito afeiçoado ao povo ariano desde o exílio. Cada povo teve um representante de larga envergadura espiritual que lhe tutela os caminhos. João Evangelista, o discípulo amado do Cristo, é o guia da casa de Israel. Tá, aí vem uma situação, né? Estes espíritos estão por aí. Eles só se ocupam em tentar atacar casas espíritas, destruir centros de umbanda e igrejas e colocar as religiões para brigar, só isso? Não, eles também atuam na política, nos meios militares, na publicidade, na cultura, inclusive industrial, aquela cultura de massa industrializada, que, assim, cada vez produzindo mais coisa improdutiva do ponto de vista do crescimento, para aqueles que realmente querem se desconectar um pouco das grandes massas entorpecidas. Não é na cultura de massa que vai encontrar respostas nem caminhos a serem seguidos. Eles também criam segmentos doutrinários, que aqui não vamos citar o nome, e alguns grupamentos de característica religiosa que ganham bastante expressão, mas eles geralmente preferem pegar rabeira em religiões que já existem, criar uma dissidência, em cima dessa dissidência eles refazem uma réplica daquilo ali e tentam angariar o máximo de adeptos possíveis. Também eles possuem muito poder psíquico, sabem manipular energias e fazem curas extraordinárias, assim como os seres de luz. Tá? Os seres das trevas fazem exatamente para iludir e trazer para o lado deles as pessoas sob a bandeira de que estão fazendo o bem. E muitas vezes, como eram espíritos assim bem fanáticos nos seus segmentos, quando eles conseguem se apoderar de alguma instituição de natureza religiosa ou filosófica, eles procuram estabelecer uma espécie de puritanismo dogmático ou de princípios. Aqui na página 130 cita o seguinte: nos dias de hoje a mesma tática será usada. Proteção aos princípios da doutrina. O novo regime surgirá. Pureza doutrinária. Dessa vez o Estado romano está desencarnado. Os verdadeiros inimigos estão aqui, em nosso plano. Está se referindo que está lá no plano espiritual. Usando das fragilidades psíquicas dos amantes do espiritismo e da mensagem do Cristo. Não podemos exterminar, confundem. Criarão o certo e o errado. O certo seria quem anda de conformidade e o errado quem se atreve a fazer algo diverso. Jogam cristãos contra cristãos. Que tática melhor e mais econômica que poderia existir? Os próprios espíritas se agredirão para defender uma linha filosófica de pensamento. E tomarão os textos de Kardec como uma nova Bíblia, como se ali a doutrina estivesse pronta e acabada. Mas o próprio codificador deixou seus apontamentos como marca inicial de uma interminável investigação em assuntos da alma. É muito comum vocês verem pessoas no meio espírita, assim, que é um meio maravilhoso, mas tem sempre aquele que, como disse aí no livro, né, não sou eu que estou falando, a própria literatura, aqueles que vão apelar para a pureza, condenando todo tipo de prática que eles consideram práticas de desvios assim crassos. Condenam, por exemplo, o reiki, a apometria e outras técnicas que são maravilhosas e que são usadas pela espiritualidade, mas que eles não deixam usar nas casas, muitas vezes perseguindo, banindo, expulsando pessoas que estão ali para somar e jamais para subtrair. É complicado. Mas está explicado o que tem por trás dessas pessoas, desses dirigentes, né? Que tipo de espíritos tem ali. Por isso eu digo, não se diminua para caber no centro de ninguém. Você que é médium, se não estiver encontrando um lugar adequado para trabalhar, que deixe você trabalhar com liberdade, simplesmente converse com seus mentores, desenvolva técnicas
você possa trabalhar de dentro da sua casa, muitas vezes sem ter aquele contato clássico com outras pessoas, e procure ajudar da forma que você puder. Pode ter certeza, um dia quando você desencarnar e for prestar contas ao plano espiritual, você terá feito muito mais do que aquelas pessoas que vivem socadas dentro de instituições, criando encrencas, perseguindo as pessoas e promovendo a discórdia. Você terá feito muito mais pela espiritualidade e pela obra do Cristo.